O primeiro satélite lançado pela humanidade foi o Sputnik, em 1957. Desde então, lançamentos quase que semanais enviam novos objetos para a órbita o tempo todo. Existem tantos objetos em órbita hoje que, apesar da tentativa de estimar, as agências espaciais sequer conseguem ter uma noção da quantidade exata. Afinal, muitos lançamentos ocorrem de forma secreta e não há uma lista exatamente precisa de todos os foguetes que já foram ao espaço. Diante de tudo isso, um projeto de radar já identificou uma série de satélites fantasmas em órbita com a Terra. No vídeo de hoje, vamos conhecer esses registros de satélites fantasmas na órbita terrestre. Dizem que avistar a Terra do espaço é uma das sensações mais incríveis que alguém pode sentir. Os astronautas podem ver a imensidão azul de um planeta cheio de vida, suspenso no vazio de uma escuridão sem limites. Essa imensidão orbital, no entanto, pode não ser tão gigantesca quando você envia constantemente objetos para serem inseridos em órbita. Na vastidão silenciosa da órbita terrestre, onde a humanidade deixou sua marca na forma de satélites inativos, estágios de foguetes abandonados, esses detritos não são apenas vestígios de missões passadas, mas verdadeiras bombas relógio flutuando no vazio. O risco real reside nos impactos que esses objetos podem sofrer, gerando vários estilhaços pelo espaço que se tornam praticamente invisíveis aos telescópios. Cada um desses pedaços pode viajar a velocidades mais do que supersônicas, tornando-se projéteis na órbita terrestre que podem causar verdadeiros estragos. Se um fragmento maior acabar atingindo a Estação Espacial Internacional, poderia causar uma catástrofe sem precedentes. A órbita da Terra, antes um palco para exploração e o progresso, está se tornando um verdadeiro campo minado orbital, onde cada detrito esquecido representa um perigo iminente à segurança de futuras missões espaciais. Aqui vale uma menção à Síndrome de Kessler, desenvolvida por um ex-cientista da NASA. Ela diz que se os lançamentos continuarem de forma descontrolada, a órbita terrestre pode se tornar uma região intransitável. A teoria proposta por Kessler sugere que em um determinado ponto, a quantidade de satélites e detritos espaciais será tão massiva que qualquer tentativa de enviar uma nova missão ao espaço resultaria em colisões inevitáveis. Cada impacto geraria uma chuva de fragmentos, desencadeando um efeito cascata, onde os próprios destroços dariam origem a novas colisões, multiplicando o problema de maneira exponencial. Com o tempo, a reação em cadeia poderia criar um gigantesco anel de lixo ao redor do planeta, um cinturão caótico de detritos viajando a velocidades extremas. A consequência mais grave não seria apenas a destruição de satélites em operação, mas a possibilidade real de ficarmos presos na superfície terrestre, impossibilitados de lançar novas missões ou expandir nossa presença no espaço. Se nada for feito, a humanidade pode transformar a fronteira final em um cemitério orbital, onde cada pedaço perdido de lixo se torna um obstáculo para o futuro da exploração espacial. Atualmente, diversos projetos de radar estão sendo desenvolvidos com o objetivo de identificar e monitorar os objetos em órbita terrestre, com a finalidade de apoiar iniciativas de remoção de lixo espacial. No entanto, essa tarefa está longe de ser simples. A imensidão da órbita da Terra, a alta velocidade com que os detritos se movem e a complexidade das trajetórias tornam a detecção e a manipulação desses fragmentos um grande desafio. Um exemplo importante dessa tecnologia é o TIRA, um acrônimo em inglês para Radar de Rastreamento e Imagem. Esse radar é capaz de identificar os mais complicados objetos em órbita, aqueles detritos menores e os satélites fantasmas não funcionais. O projeto utiliza ondas de rádio de alta frequência para criar um mapeamento ultra detalhado da atividade orbital. O satélite Envisat, desativado em 2012, foi mapeado pelo projeto TIRA com uma precisão impressionante, fornecendo uma visão detalhada de sua estrutura mesmo anos após a sua falha. A imagem registrada pelo radar de alta frequência do TIRA capturou o satélite flutuando em órbita, revelando os componentes principais, como os painéis solares e a antena de comunicação, ainda visíveis apesar de não estarem mais operacionais. A imagem mostrou o Envisat com um brilho
reflexível, característico dos objetos metálicos que permanecem em órbita, destacando sua grandeza e complexidade. O radar foi capaz de distinguir até mesmo pequenas irregularidades na superfície do satélite, como componentes dos painéis solares, fornecendo dados cruciais para monitorar a trajetória de detritos espaciais e os riscos potenciais à segurança de outras missões. Essa visualização é um exemplo notável de como a tecnologia de radar pode ser importante. Esse satélite é o maior satélite de observação da Terra já construído, com mais de 8 toneladas de massa e 10 metros de comprimento. Ele atuou como a principal missão de mapeamento da superfície terrestre até ser desativado há cerca de 13 anos. Outro exemplo de satélite fantasma capturado em órbita foi o ERS-2, um satélite da Agência Espacial Europeia, que após quase 30 anos de operação bem-sucedida, entrou na atmosfera em 21 de fevereiro de 2024. Antes de sua reentrada, pesquisadores do radar TIRA realizaram medições detalhadas do objeto. As imagens registradas pelo sistema de antena de 34 metros do TIRA capturaram o ERS-2 ainda em órbita, com seus painéis solares visivelmente dobrados e parcialmente desconectados do corpo principal do satélite. Uma condição que parecia indicar que o satélite estava passando por um processo de deterioração estrutural. Essas imagens forneceram dados importantes, revelando detalhes de seu estado físico momentos antes de sua entrada atmosférica, algo inédito para os analistas dessa área. A análise dos dados coletados pelo radar foi fundamental para entender as últimas fases do ERS-2 em órbita. Mas calma que não acaba aqui, pois o satélite Aeolus, também da Agência Espacial Europeia, foi registrado em órbita por esse radar, oferecendo uma visão detalhada de sua estrutura e trajetória, que usando um telescópio comum seria impossível de ver. Lançado com o objetivo de estudar o vento na atmosfera terrestre, o Aeolus também serviu como alvo para experimentos de rastreamento e monitoramento de satélites. A coloração avermelhada dos satélites não condiz com a cor real deles, pois aqui estamos lidando com reflexão de ondas de rádio fora do espectro visível. A cor é apenas reflexo do mapeamento que o radar fez. Quando o radar TIRA usa ondas de rádio para essa finalidade, as ondas de rádio vão até o satélite, refletem nele e retornam para as antenas na Terra. Dessa forma, a análise do tempo que essas ondas demoram para voltar ao radar, assim como a intensidade do sinal, permite calcular a distância e velocidade do satélite com alta precisão. Além disso, a tecnologia de radar também permite gerar imagens tridimensionais do satélite e até mesmo dos menores detritos espaciais ao redor, o que é crucial para monitorar os objetos em órbita e evitar colisões. Realmente uma tecnologia incrível. Enfim, o rastreamento via radar de satélites fantasmas é importantíssimo para manter a órbita terrestre limpa. É com ele que entendemos a real distribuição dos detritos espaciais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!